Salve nação corintiana, salve o Corinthians, salve a cada um de vocês. Final de semana chegando, um final de semana maravilhoso a cada um de vocês que me acompanha aqui no meu canal. Tarcísio Rabelo em A Voz que Vem das Arquibancadas, vídeo exclusivo aqui para a plataforma do YouTube. Se você ainda não se inscreveu, ó, é só clicar nessa janelinha aqui, se inscrever, ativar o sininho, receber todo o meu conteúdo aqui, participar do meu canal, que eu serei muito, mas muito grato a cada um de vocês, ok? Estou aqui para falar do nosso Corinthians, hein? Que vive situações dificílimas nos últimos tempos. E muitas pessoas estão falando sobre qual o pior time que o Corinthians já teve. Eu acho que a imprensa tem que fazer o papel dela, que é vender notícias, chamar a atenção do seu público, ok? Mas eu vou ser bem sincero para vocês, eu não concordo com esse tipo de imprensa lacradora que, independente se o clube está bem ou mal, o importante é o clube estar em evidência para eles estarem em evidência. Ou seja, o que eu quero dizer para vocês é, hoje, quanto mais desgraça acontecer no Corinthians, mais a imprensa vai lucrar em cima. Mais assunto vai ter para eles colocarem no ar nos seus programas de jornal, de televisão, de internet e tudo mais, ok? Só que eu não sou assim. Eu não compactuo com esse tipo de imprensa lacradora. Até porque eu sou corintiano e quanto melhor o meu time estiver, melhor será para mim e para toda a nação corintiana. Para mim é isso e acabou, ok? Agora, vamos aos fatos, né? Como a imprensa lacradora está dizendo qual é o pior time do Corinthians, esse de agora ou de 2007, eu vou ser bem sincero, curto e grosso para vocês. O time de 2007 era muito pior do que o time de hoje. O time de 2007 não tinha Cássio no gol. O time de 2007 não tinha o Fagner na lateral direita. O time de 2007 não tinha um jogador como o Gil. Não tinha jogador como o Bruno Mendes. Não tinha jogador como esse Murilo que está jogando e muito bem na zaga. Não tinha um Fábio Santos. Não tinha um Fausto Vera. O Corinthians não tinha um Juliano. O Corinthians não tinha um Renato Augusto. O Corinthians não tinha Roger Guedes. O Corinthians não tinha Yuri Alberto, Adson. Olha a diferença desse time de hoje para o time de 2007. Se você olhar friamente os dois times, esse time do Corinthians hoje era para estar lá em cima. Não digo assim, líder do Campeonato Brasileiro, já classificado na Libertadores, já teria atropelado o Atlético Mineiro, não. Esse time do Corinthians hoje, se ele tivesse sido treinado desde o final do ano passado, e eu sempre falo a mesma coisa aqui, mas eu quero dizer para essa imprensa lacradora que vive falando mal do Corinthians, e com razão às vezes, né? Porque nós temos uma diretoria horrível. Se o Corinthians tivesse se preparado lá atrás, em dezembro, quando o Vitor Pereira disse não fico mais, ali tivesse contratado um técnico de ponta, não o Fernando Lázaro conforme o Duílio fez, essa lambança com o Fernando Lázaro, ter colocado o menino lá para dirigir o time, se ali tivesse colocado um técnico de ponta, seja Luxemburgo, seja o Cuca, seja Mano Menezes, seja qualquer um, e desse material humano para esse técnico trabalhar, eu duvido que o Corinthians estivesse nessa situação. Não estaria. Não estaria. Não é culpa do Fernando Lázaro, não é culpa do Danilo que dirigiu uma partida, não é culpa do Cuca que dirigiu uma partida, muito menos culpa do Luxemburgo que está nesse rabo de foguete, que já estão querendo a cabeça dele. Injustamente, essa imprensa lacradora, desgraçada, que só detona o Corinthians, estão querendo a cabeça do Luxemburgo e não é culpa dele. Ele chegou numa fogueira, ele já pegou time, o primeiro jogo dele foi na Libertadores, ok? Depois olha a sequência de jogos que esse cara pegou para jogar. E que tempo ele teve de treinar? Ele não teve tempo algum. A única pessoa que teve tempo foi o Fernando Lázaro.
Nem o Danilo. O Danilo entrou assim de gaiato num jogo contra o Palmeiras. O Cuca não teve. Ah, mas o Cuca ganhou. Ganhou do Remo. Terceira divisão. Até eu, se eu tivesse ali no comando técnico do Corinthians, eu ganhava do Remo. Com todo respeito ao Remo. Ok? A culpa não é do Luxemburgo, que estão querendo a cabeça dele. Eu acho essa imprensa horrível, ridícula. De querer a cabeça do técnico. Ah, mas tinha que ter evolução com esses caras que estão lá, que tem nome e ganham uma fortuna para não fazer nada, para não jogar futebol. Não adianta, o Luxemburgo não teve tempo de reunir, de preparar jogadas, de treinar essa equipe, conforme o Fernando Lázaro teve 2 pré-temporadas. O Corinthians se arrasta em campo, por quê? Porque não tem preparo físico. Se tivesse preparo físico, o jogo contra o Atlético Mineiro seria outro. Se tivesse preparo físico, o jogo contra o Fortaleza seria outro. Se tivesse preparo físico, o jogo contra o São Paulo seria outro. E agora a culpa cai só no Luxemburgo? Por que a imprensa não detona o Fagner, que está fora de forma? Por que a imprensa não detona o Gil, que está passado? O Fábio Santos, que está passado? O Yuri Alberto, que não está jogando nada? Por que a imprensa não detona o Juliano, que está fora de forma e não até agora não mostrou para que veio? Por que tem que cair só na cabeça do Luxemburgo? Ele escalou errado alguns jogos, escalou. Tem parte de culpa? Tem. Mas a imprensa só olha para o Luxemburgo. Não olha para jogadores que vestem a camisa do Corinthians como se estivesse vestindo essa aqui, ó. Entendeu? É isso que eu quero dizer para vocês. E eu fiz um short agora há pouco, um vídeo rapidinho, curtinho, que está aí no meu canal. Se você olhar, você vai ver, onde eu disse que nem o mais fanático torcedor corintiano acredita nesse time. Nem o mais, assim, otimista dos torcedores acredita nesse time que está aí. E eu falo para você agora, que está me assistindo aqui, agora, falo para vocês. A hora que passar essa enxurrada de jogos e o Corinthians sair da Libertadores, que vai sair, não tem como, vai sair da Copa do Brasil, não tem como, e ficar somente com o Campeonato Brasileiro, e der tempo para o Luxemburgo treinar, e der material humano para ele treinar, o Corinthians termina entre os 8 primeiros no Campeonato Brasileiro. E eu aposto com qualquer um que está me assistindo. Dando material humano, dando tempo de treinamento para ele, ele muda a cara desse time. Agora, como que esse cara tem condições de fazer alguma coisa? É jogo quinta, domingo, quarta e sábado, semana inteira. Ele só consegue reunir os jogadores no avião. Como que a culpa é só do Luxemburgo, gente? Não tô aqui porque eu não morro de amores pelo Luxemburgo, não. Mas é um dos melhores técnicos que o Brasil já teve. E ele não poderia ser tão crucificado conforme ele está sendo. Tem que crucificar a diretoria. Por que não falam da diretoria? Do Duílio, que se a culpa do Corinthians estar nessa situação é do Duílio e do Alessandro e do Roberto de Andrade. O Roberto de Andrade, porque saiu, pediu demissão, ninguém fala mais dele. Ninguém toca no nome dele, mas ele é o grande responsável por esse time estar nessa situação. Os 3, Duílio, Roberto de Andrade e o Alessandro. Não, o Luxemburgo entrou ontem. Dá para vocês entenderem? Imprensa lacradora. Eu tenho certeza que o torcedor corintiano inteligente, o torcedor corintiano que olha os fatos, que entende de futebol, vai ver, o Luxemburgo errou em algumas coisas. Sim, concordo, ok. Mas a culpa é dele? Do Corinthians estar assim hoje? Negativo. E o torcedor corintiano entende disso. Sabe disso. O Luxemburgo foi colocado ali como testa de ferro dos caras. Ele foi como um para-raio que está ali para aguentar a porrada. Está aguentando a porrada da imprensa. O torcedor corintiano está com ele.
contra muitos jogadores que estão ali, só ganhando. Por que ninguém fala do Luan, que está roubando o Corinthians, sem fazer nada? Tá certo o que o Luan está fazendo no Corinthians, né? E podem ter certeza, o dia que ele sair do Corinthians, ele vai processar o Corinthians. Pode ter certeza disso. Isso é culpa de quem? Do Vanderlei Luxemburgo? Ou do Duílio, do Alessandro e do Roberto? Quem foi que contratou esse cara aí? Quem foi? Foi o Luxemburgo que contratou o Luan? Não foi. Engraçado, e é que a culpa é só do Luxemburgo. O Luan ganha 800 conto por mês para treinar. Para ir para academia. Eu pago academia para treinar. Eu pago. Porque se eu não pagar, eu não posso entrar na academia. E o Luan ganha 800 conto para ir para academia. Tá certo isso, torcedor corintiano? Me revolta essa imprensa lacradora que só detona o Luxemburgo. Eu já repito, ele não é santo. Mas ele não tem a mínima culpa da atual situação do Corinthians. Eu não acho justo o que a imprensa faz com ele. Deem tempo para ele, material, não esses jogadores folgados. Coloquem um preparador físico, Luxemburgo, físico, para dar físico para esses caras. Mas só que pensa bem, Vanderlei Luxemburgo trouxe o Antônio Melo para ser o preparador físico do Corinthians em maio. Foi quando ele assumiu. Mês 5. Nós temos um mês são 12 meses. Ou seja, ele vai começar a fazer um trabalho agora em maio para terminar lá em junho, para os jogadores em julho estarem bons fisicamente. Já foi Copa do Brasil, já foi Libertadores, Campeonato Brasileiro correndo risco. Parabéns, diretoria. Diretoria. Parabéns, Duílio. Parabéns, Alessandro e Roberto de Andrade. Pela merda que vocês causaram pelo Corinthians. Ok? É isso aí.